A Antártica é um lugar maravilhoso, mas também pode ser muito perigoso para quem consegue chegar até lá. Muitos corpos de cientistas e exploradores muitas vezes somem e são encontrados ou só décadas depois ou nunca mais são encontrados. Outros ficam perdidos para sempre no fundo do mar ou enterrados no gelo. E esses que nunca foram encontrados podem fazer parte de histórias dignas de Halloween. Você gosta de histórias assustadoras? Fica até o fim que tem relatos originais de amigos experientes em Antártica. Em 1980, na ilha Livingston, encontraram os primeiros ossos, crânio e fêmur de uma pessoa, a mais antiga que morreu na Antártica. A análise dos ossos indica que ela morreu entre 1819 e 1825. Isso quer dizer que é uma das primeiras pessoas a chegarem na Antártica. Melhor ainda, que os pesquisadores chilenos descobriram que esses ossos pertenciam a uma mulher de 21 anos. Mas como que ela chegou lá a uma distância de quase 1000 quilômetros do Chile? As tradicionais canoas dos índios chilenos com certeza não conseguiriam atravessar o mar congelado ou o Estreito de Drake. A teoria original dos pesquisadores chilenos era que a mulher estava guiando caçadores do hemisfério norte até as ilhas antárticas. Era 14 de outubro de 1965. 4 homens saíram da estação britânica Halley dentro de um veículo pesado de neve. 3 no veículo e 1 no trenó puxado por cães da raça Husky. Di, John e Jerry estavam dentro do veículo e Ross ia no trenó meio que viajando, quando de repente ele se deu conta que os cães pararam de correr. Foi quando ele olhou e o veículo tinha caído numa fenda e ninguém tinha percebido. Ele correu até a fenda e gritou: "Ei, vocês!" E alguém respondeu: "Tô aqui." Ele perguntou: "Quem é? É o Di?" "Não, é o John." "John, cadê o Jerry?" "O Jerry se foi." "E o Di?" "O Di tá esmagado." "Você consegue pegar alguma corda? Consegue para eu te puxar?" "Não, eu também tô esmagado." O Ross tentou entrar na fenda para ajudar, mas não conseguiu. De repente, ele ouviu um grito e nunca mais o Jerry respondeu. Era agosto de 1982. 3 pessoas saíram de uma estação científica a pé para cruzar o mar congelado até a ilha Petermann. Depois que eles chegaram na ilha, houve uma tempestade que destruiu o acesso deles até a estação de volta. Eles montaram acampamento e tinham levado muita comida. Porém, os dias foram passando e nada do mar congelar novamente. Os pinguins começaram a rodear o acampamento. Até aí, eles eram dóceis, mas o cheiro não era nada agradável para os homens que estavam no acampamento. Em 1982, as comunicações também não eram ótimas e os rádios começaram a ficar quase sem bateria. Os dias foram passando e os homens começaram a ficar com diarreia porque as comidas não eram tão novas quanto eles pensavam. Para aumentar a quantidade de comida, eles começaram a comer pinguim. Aí sim que eles passavam mal, junto com o cheiro dos pinguins. Na sexta-feira, 13 de agosto, eles conseguiram falar com a estação
e algumas pessoas conseguiram ver pelo telescópio eles pedindo socorro. Mas no dia 15 de outubro, que foi o combinado para ligar o rádio, eles esqueceram ou provavelmente estavam passando mal e não atenderam o chamado. Eles não atenderam o chamado bem no dia que o mar tinha congelado de novo. E aí, no dia seguinte, houve outra tempestade que destruiu novamente todo o gelo. Quando as pessoas da estação conseguiram acesso até a ilha, já não tinha mais rastro das outras 3 pessoas que estavam no acampamento. Eles nunca mais foram vistos. E agora, a parte mais assustadora. Esses relatos a gente sabe que são reais. Perto da estação brasileira, a gente sabe que tinha uma estação, uma cabana inglesa, onde 3 ingleses morreram por lá. Um deles, nós pesquisadores brasileiros conhecemos como Johnny. A primeira história, quem vai contar é o Luiz Baixinho, um alpinista que tem mais de 30 viagens para a Antártica e mais de 1.500 dias em terra e mar antártico. Dizem que é um dos ingleses que faleceu ou sumiu por lá, né? Que ficou perdido no mar, alguma coisa assim. E ele fica por lá cuidando das pessoas para que nada de mal aconteça com elas naquele mesmo lugar. O Johnny está lá para ajudar a gente, né? Na minha primeira viagem para a Antártica, a gente não tinha telefone, a gente estava falando por rádio. E tinha um pessoal na Ilha Elefante, eles estavam acampados lá, isolados, e quem falava com eles era o navio. Mas o navio foi para Punta Arenas. E chegando lá, ele não falava com eles e quem falava era a estação, mas a gente nunca conseguia contato. Aí no dia 26 de dezembro, mais ou menos, a gente chamou a Ilha Elefante e eles responderam: graças a Deus. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eles falaram, estamos com um problema médico aqui, e o chefe da estação foi lá, a gente foi tentar ver o que dava para fazer, e eles precisavam de uma evacuação, precisava tirar um pesquisador que estava com algum problema, e a gente, da estação, sem telefone, só com rádio, conseguimos achar um navio argentino, Bahia Paraíso, que acabou afundando depois perto de Palmer, para ir até lá, para retirá-los. Isso foi um processo que levou aí durante 5, 6 dias, até a noite do dia 31 de dezembro. Durante esse tempo todo, o rádio falava 24 horas por dia. A gente conversava com eles como se estivesse falando por telefone. Falávamos com os navios, resolvíamos os problemas, organizamos o resgate. O pesquisador foi retirado um pouco antes da noite do dia 31 de dezembro. E aí a gente foi relaxar um pouquinho e combinamos de conversar com o pessoal da Ilha Elefante no dia seguinte, né, após aí a noite de Réveillon. E nunca mais conseguimos falar, o rádio nunca mais deu propagação para falar, ele só deu propagação naqueles 6 dias necessários para tirar o pesquisador da Ilha Elefante, que éramos nós a única alternativa que eles tinham. Então, assim, é uma coincidência? Foi o Johnny? Na minha opinião, foi. Ele estava ajudando a gente a sair dessa enrascada. Mas muita gente vai dizer que é uma coincidência do bem. Sei lá. As bruxas existem, os sacis também. Os outros 2 relatos foram feitos pela Sandra. Vocês devem conhecer porque eu fiz uma live com ela e com a Flávia, que foram as 2 primeiras mulheres a passar o inverno na Estação Antártica Brasileira. Então ela tem muita história para contar. A história assim mais conhecida do Johnny lá na Antártica é uma vez que o pessoal da coleta de crio, lá do grupo do fã, pelo menos assim que eu ouvi falar, né? Tinha saído para fazer coleta de bote ali logo na frente da estação, né? Não sei se você acompanhou um pouco o projeto deles, mas eles saíam e ficavam ali e tal. Aí o motor do bote pifou, aí eles não tinham levado o remo, enfim, eles estavam à deriva. E começou a ventar, né, para variar, para ajudar, e começou a afastar o bote cada vez mais, indo lá para o meio da baía. E o pessoal lá, com o som ligado, todo mundo lá dentro, não percebeu, né? Enfim, eles estavam ali trabalhando, o pessoal não percebeu, não se ligou. Só que tinha
se eu não me engano, era o Heitor, lá no módulo de meteoro, lá em cima. Não, do VHS, da Neuza, lá em cima do lado norte da estação, né? Que ficava na colina, lá. Tinha toda aquela imagem da Bahia toda. E aí ele estava lá trabalhando também e diz que veio escutou uma batida na porta. Aí vai lá, né? Aquele bateu na porta. Aí a pessoa, que possivelmente foi o Heitor, você pode confirmar com ele ou não, achou estranho, foi lá, abriu a porta, não viu ninguém. Não viu passos na neve, lá, nada. Aí voltou a fazer o que ele estava fazendo. Aí de novo, bateram de novo. Ele falou, pô, estão de sacanagem, estão tirando sarro comigo. Aí ele abriu a porta de novo, saiu do módulo, deu uma volta no módulo e não tinha ninguém. Falou, pô, estão de sacanagem, entrou. Aí tá ele lá, trabalhando, vem de novo a batida. Ele falou, poxa vida, vou pegar logo aí quem tá batendo, né? Na hora que ele abriu a porta, assim, para ver quem tava sacaneando, ele deu de cara lá que o pessoal viu, né, no mar, as pessoas pedindo socorro, assim. E eu acho que estavam sem rádio também, aquelas coisas assim, né? Aquela sequência de coisa errada. Aí ele se ligou que estava acontecendo um problema, desceu correndo lá na estação, avisou o pessoal que foi resgatar o povo do bote, tá? Então essa é a mais conhecida, mas tem outra. Outra história também que é conhecida é o pessoal da estação brasileira estava esperando os vizinhos poloneses, né? Para algum encontro, para alguma coisa lá. Aí tá também todo mundo lá, sei lá, eles iam chegar, acho que em algumas horas ou no dia seguinte, é tudo aquilo assim, né? Você ouve quem contou, porque de quem escutou vai telefone sem fio. Então não sei tantos detalhes, mas moral da história. Eles estavam lá dentro da estação e de repente entra pela gaiuta ali de cima, pela aquela claraboia que ficava, aquela janelinha, né, do teto que ficava logo depois da sala, indo para a antiga sala de fumantes, ali pro corredor dos quartos, entrou um cara e, assim, com cara de gringo, né? Aí a pessoa disse assim, os poloneses já estão chegando, e começaram a falar, daí o cara começou a falar inglês, aí, tá, não sei o quê, começou a conversar, sentou lá com eles, né? E aí a pessoa da estação assim, poxa, mas cadê o restante, né? Foi ver lá fora também, não tinha barco, não tinha bote, não tinha nada. Aí foram ver, nossa, mas cadê o restante, né? Alguém veio assim, nossa, mas cadê o bote deles? A hora que iam perguntar, que se ligaram disso, porque essa pessoa que tinha chegado estava conversando com um grupo, né? A hora que outras pessoas da estação se ligaram que não tinha barco, bote, nada dos polacos, que foram lá perguntar para ele, como é que você chegou? O cara, já tinha saído. Então, na verdade, não tinha nenhum polonês que tinha saído de Artovsk. E aí, curtiram as histórias? Mas não fica com medo. Como o baixinho disse, o Johnny é um fantasma do bem e que tá ali para ajudar a gente. Essas foram algumas poucas histórias do continente gelado que a gente vai contando aos poucos para vocês. Curtiram? Então se inscreve no canal, ativa as notificações e bom Halloween ou Dia do Saci!